Bom dia! Esse vídeo que vocês estão vendo aqui na minha página do Facebook também está lá no meu YouTube. Eu gostaria de pedir a vocês para ir lá na minha página do YouTube, dar um like lá, inscrever no meu canal para ajudar a gente a impulsionar esse espaço importante, essa ferramenta importante que eles utilizam com tanta propriedade. Então vá lá no meu canal do YouTube e deixe o seu joinha lá e se inscreva e compartilhe os meus vídeos. Bom, bomba aí na internet, nas notícias, o dia todo, o tempo todo, a CPMI do dia 8. E os deputados bolsonaristas ontem não tiveram um bom dia, né? Porque tiveram alguns requerimentos rejeitados, enquanto outros requerimentos, como a quebra de sigilo do celular do genocida e do general Heleno e outros, foram quebrados. E a gente vai ter oportunidade de saber o que tem lá. Na verdade, a gente já cantava essa pedra aqui muito antes. Essa CPMI foi um tiro no pé dos bolsonaristas, que querem tentar inverter a ordem das coisas, os valores das coisas, e provar que o dia 8 foi articulado e foi programado por Lula e Dino. Quer dizer, é só um insano que vai achar que o Lula ia apoiar, ia programar, ia estimular atos contra o seu próprio governo. Porque o dia 8 era um protesto por Lula ter subido a rampa. Então essa gente, eles não têm um pingo de noção, ou tem, né? Quem não tem é o pessoal aqui de baixo, porque esses bolsonaristas, deputados e senadores, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eu acredito até que em reuniões fechadas ali, eles devem articular e devem bolar toda essa confusão para ver se trava o governo Lula e não deixa Lula governar. Mas vejam bem, uma semana antes dos atos do dia 8, eu mesmo aqui no Facebook coloquei as notícias que já estavam circulando no país inteiro, que mais de 5.000 ônibus iam para Brasília para protestar contra o resultado das urnas. Estimulados por quem? Por quem desacreditou a urna o tempo todo. E normal que o Dino e Lula e outras pessoas tivessem conhecimento de que haveria um movimento muito grande lá. Agora, daí a gente afirmar que o Lula e o Dino apoiaram aquele movimento, até mesmo porque o Lula apareceu lá depois da viagem, até a viagem que ele foi ver o desastre das chuvas lá em São Paulo, eles disseram que ele viajou de propósito. Essa gente sonha muito, né? Eles devem usar a pior das drogas alucinógenas para estar falando. Mas vamos admitir que eles tenham permitido que aquilo que aconteceu lá fosse feito. Admitamos que sim. Eu queria perguntar o seguinte: quem ficou na porta de quartel mais de 2 meses, duvidando de urna eletrônica, pedindo o voto impresso, pregando contra a democracia, articulando contra quem fosse eleito sem ser Bolsonaro? Quem foi? Quem foi para frente da televisão várias vezes dizendo que não aceitaria o resultado das urnas? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Quem no dia 7 de setembro pegou um microfone, aliás, naquela época ela era muito mais macho do que agora, né?
pegou o microfone no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, e disse que a partir daí ele não aceitaria mais nenhuma ordem da justiça, e se referiu diretamente a Alexandre de Moraes. Foi Lula ou foi Bolsonaro? Quem reuniu representantes de vários países, botou numa sala, numa entrevista, para afirmar que as urnas eletrônicas não eram confiáveis? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Quem foi para a porta da residência presidencial, se reuniu com alguns apoiadores que estavam ali do lado de cá do fosso, um fosso de água que tem lá, que isola a residência, para dizer que eles podiam esperar que alguma coisa boa iria acontecer? Foi o Geraldo Alckmin ou foi o Braga Neto, candidato a vice-presidente do Bolsonaro? Então, assim, essa gente, eles viajam na maionese. Eu não sei onde que eles querem chegar ou o que eles querem fazer. A verdade é que nós estamos pagando caro a irresponsabilidade do voto dessa gente, essa gente ignorante politicamente, esses espectadores da Jovem Pan, de Siqueira, de Alexandre Garcia, de Bia Kicis, de Carla Zambelli. A ignorância dessa gente que elegeu Zé Trovão, que elegeu Nicolas Ferreira, que elegeu Carla Zambelli e Bia Kicis, que elegeu Damares, que viu Jesus na goiabeira, que elegeu o ministro da Saúde, Pazuello, que fez piada com as pessoas que morriam sem oxigênio em Manaus, elegendo o pior dos piores congressos até hoje da nossa história. E eles estão lá atrapalhando tudo, atrapalhando o governo, atrapalhando o andar da carruagem, sem motivo nenhum. E aí querem provar que no dia 8 houve uma articulação. O Girão, o senador Girão, disse que foi... que aquelas cenas... preste atenção até onde que vai a insanidade dessa gente. O Girão disse ontem que aquelas cenas foram combinadas com um repórter estrangeiro que estava lá e que pedia para ele: quebra ali, deixa eu filmar, quebra de lá, não ficou bom não, repete aí. Mas tem cabimento um negócio desse? Dá pra gente acreditar num negócio desse? E aí, eles querem provar que o cachorro mordeu no cara para revidar, porque na verdade o cara mordeu o cachorro primeiro. A culpa disso tudo é do Flávio Dino e do Lula. Aquele caminhão que foi preparado lá na porta do quartel, dentro do acampamento bolsonarista, que ia explodir, ia matar gente, ia causar uma tragédia lá no aeroporto, ele foi preparado onde? As pessoas que estavam ali para fazer aquele atentado eram eleitores de quem? Atenderam quem? Então, assim, é uma insanidade. Também vi ontem o pedido de impeachment que estão fazendo do Lula, com 40 e tantas assinaturas. Aquele menino que... um mocinho... Não é o Nicolas, não. Um outro que tá, o André, não sei das quantas. Aquele que deu uma receita, como é que você depilava o col. Né? Que deu uma receita, como é que ele fazia para depilar o col. E aí, ele puxou uma lista de assinaturas para caçar o mandato de Lula.
E aí você vai ver a lista. Carla Zambelli, Nicolas, Feliciano, o pastor dos dentes de ouro, Marcos Duval, Carla Zambelli, Cleitinho, Girão, delegado não sei da quanta, coronel não sei das quantas, delegado não sei das quantas, sargento não sei das... A lista de assinaturas parece que você está fazendo chamada dentro de um quartel-general, de tanto general e sargento e delegado que tem na lista. E aí querem a impeachment do Lula. Aí aí eu fui ler lá o motivo do impeachment. Aí um deles é que o Lula trouxe o Maduro aqui. Mas a gestão passada, o cara visitou 5 ditadores. Inclusive um ditador lá da Arábia, que ganhou de presente aqui, né, uma refinaria por 1/5 do preço. E doou depois algumas joiazinhas num valor aí, diz que não é 16 milhões, mas não é 5 milhões e não sei quanto. Distribuiu essa joia aqui como recompensa. E ninguém falou nada. Ele visitou 5 ditadores e ninguém falou nada, todo mundo ficou quietinho. Ele reuniu numa sala de imprensa representantes de outros países para dizer da urna eletrônica. E ninguém falou nada, ninguém pediu impeachment dele. E ele receitou cloroquina em plena pandemia, que nenhuma eficácia tinha contra a peste da Covid, e ninguém falou nada. Ele elogiou um ditador, Ustra, e ninguém falou nada. E aí eles estão querendo caçar o Lula, porque o Lula trouxe o Maduro aqui, um chefe de Estado, que eu já critiquei aqui a maneira como ele foi recebido, mas tinha que ser recebido mesmo. Venezuela tem a maior caixa de petróleo do mundo, nem os árabes têm a quantidade de petróleo que a Venezuela tem. Eles querem caçar o Lula por isso. Querem caçar o Lula para ver se ficam livres da possibilidade do Lula ajudar esse país de novo. E apesar de tudo, trabalhando 15 horas por dia, porque a agenda dele está lá, Lula ainda tem conseguido fazer alguma coisa. Bastante coisa nesses 5 meses. Eu acredito que tenha feito muito mais que Bolsonaro nos 4 anos. E eles querem a cassação do Bolsonaro. Quer dizer, essa gente é uma piada, né? É uma piada de mau gosto. Uma piada que nos empurrou ladeira abaixo e precisa de muito freio para segurar essa onda. Irresponsabilidade dos eleitores que votaram nessa gente que eu já citei. O voto não é brincadeira, porque existem deputados que, quando são eleitos pela sua incompetência, ficam lá no ostracismo, como Bolsonaro ficou 28 anos sem fazer nada. Agora esses que estão lá, não. Gustavo Gayer, Van Harten, são pessoas nefastas ao país, perniciosas ao povo, só votam em projetos que é contra o povo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, é só para ferrar o povo que essa gente vota. Estão lá, colocados pelo povo brasileiro. Ricardo Salles, que envergonhou o país porque legalizou madeira da Amazônia e mandou para os Estados Unidos, aquele que queria passar a boiada e acabar com tudo. Eleito. E aí agora a função deles é atrapalhar o governo. Atrapalhar tudo. Precisa ser apurado dia 8? Que apure. Querem lá chamar o G. Dias, que chamem. Mas que chamem também, foi aprovado ontem, de novo o Anderson Torres, de novo o Cid,
o homem de cabeceira do Bolsonaro, que até agora não abriu o bico, porque diz que ele é um cara preparado emocionalmente para esse tipo de coisa, foi treinado no exército para isso, então psicologicamente ele está aguentando até então. E aí, a gente quer também saber tudo, sabe? Agora, dizer que isso do dia 8 foi articulado pelo Lula, pelo Dino, isso é de uma insanidade, é de um devaneio, assim, surreal. Enquanto isso, essa gente vai atrapalhando, vai aporrinhando o saco do presidente, trancando a pauta do país, cara empenhado em ajudar e criar emprego e botar para funcionar de novo a Minha Casa Minha Vida, e botar para funcionar de novo a geração de empregos. Aliás, para falar em emprego, tem muita gente aí com dó do Dallagnol fazendo campanha, dando dinheiro na vaquinha do Dallagnol. Dallagnol e Sérgio Moro, que agora foram flagrados. Preste atenção, não é ninguém que falou não, é telefone deles, é gravação deles, esperando uma ordem dos Estados Unidos para agir aqui. Só o fechamento da Odebrecht tirou 400 mil empregos diretos. São 4 milhões, parece 4 milhões de empregos indiretos. Não tenho aqui exatamente os dados, mas foram milhões de empregos tirados com a falência da Odebrecht a serviço de empresas norte-americanas. E estão aí. E o Moro está aí, cheio de fã. O Dallagnol cheio de fã, botando dinheiro para aquele pai. E o Alexandre de Moraes é que é o ruim da situação. O Alexandre de Moraes precisa ser preso, precisa ser caçado. Estão fazendo lista de assinatura para caçar o Alexandre de Moraes. Quer dizer, pobre país, enquanto a gente não tiver aqui uma educação política para que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento, não estou falando de votar no PT, não, votar na esquerda, não, mas que as pessoas tenham um mínimo de noção em quem eles vão votar, nós estamos ferrados, viu? Nós estamos ferrados. Porque a pessoa vota, às vezes, vota errado, mas na tentativa de acertar, iludido. Olha aí como que faz essa revista Oeste, e eles me oferecem a assinatura da revista Oeste, e eu coloco lá assim, nem de graça. Jovem Pan, o dia inteiro. Aí, liberdade de expressão. E tem uma diferença muito grande de liberdade de expressão e liberdade de condução do gado para onde eles querem, falando mentira, publicando fake news, com articuladores que mentem o tempo todo. Isso não é liberdade de expressão. Minha gente, repetindo esse vídeo meu que está aqui, longo hoje, mas não tinha como ser diferente. Eu acabei de assistir um vídeo aqui no YouTube, o cara falou uns 40 minutos e você vai lá, tem 100 mil visualizações. Então eu fico às vezes preocupado de gravar um vídeo mais curto, mas no YouTube é assim mesmo. Os vídeos são longos, eles apresentam a reportagem, tem todo não é esse cenário aqui do meu estúdio, né? Um estúdio improvisado aqui na minha casa, é aqui que eu gravo meus vídeos, né? Perto do meu fogãozinho a lenha, aqui no sossego da minha casa. Não tem um estúdio profissional, não tem pano de fundo, não tem fone de ouvido, mas aqui a gente tenta descomplicar as coisas. Um grande abraço e não se esqueçam, vá lá no meu canal do YouTube, se inscrevam, dê um like, compartilhe os meus vídeos. E vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar essa CPI, essa folclórica CPI do dia 8 de janeiro. Um grande abraço a todos.